Olá a todos, bem-vindos a esse vídeo de instrução. Eu vou estar aparecendo pequenininho aqui no canto da tela, porque o mais importante neste momento é que vocês visualizem essas duas páginas que eu estou mostrando para vocês. Uma é a ficha diagnóstico e a outra aí é a pesquisa sobre abandono e adoção de animais, que é o questionário que vocês vão ter que analisar para preencher a ficha diagnóstica. Então foi deixado lá no Senai para que vocês passassem a pegar esse material. No material que vocês vão levar para casa tem 3 bloquinhos, né? 3 bloquinhos, e cada bloquinho contém 20 questionários respondidos e uma ficha diagnóstica. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um bloquinho primeiro. Eu vou ensinar como você vai fazer com um, porque depois vale para os outros dois igual, né? E vai analisar os 20 questionários que fazem parte desse bloco. Como é que você vai fazer isso? Você vai contabilizar os números que vão aparecer nos questionários. Então, eu vou explicar. O questionário está aqui à direita e a ficha diagnóstica à esquerda. Então, você tem uma ficha diagnóstica para cada 20 questionário. Cuidado para não misturar, né? Não misturar ali os blocos. Então, faça um bloco de cada vez. Então, você tem ali na ficha diagnóstico assim: entrevistados, ponto de interrogação, homens, mulheres. Aonde você vai descobrir essa informação? Você vai lá nos 20 questionários e vai lá ver onde está escrito nome. Está escrito o nome da pessoa, e aí tem o contato da pessoa, e do lado tem masculino, feminino. Então, o que você faz? Daqueles 20 questionários, você vai contar quantos responderam que são masculinos e quantos que são femininos. Então, dos 20, vamos supor aqui que dos 20, 12 foram homens e 8 mulheres. Sempre vai somar 20 na soma do resultado. Ok? É simples. Então, entrevistados, homens, quantidade de mulheres. Basta vir aqui, você vai ter essa resposta. Ok? Vamos supor que a pessoa não colocou o xizinho aqui no masculino ou feminino. Basta olhar no nome dele, né? Você já consegue identificar se é homem ou mulher, ok? Idade, né? Aí você tem lá até 25 anos, de 26 a 35, de 36 a 45, de 46 a 60 e mais de 61. Então você vem aqui novamente, ó, onde está escrito idade, e conta quantas pessoas responderam das 20 que fazem parte daquele bloco, quantas responderam que tem até 25 anos. Você conta as quantas e coloca o número aqui. Quantas pessoas responderam que tem de 26 a 35? Você conta e confere e coloca aqui. Somando tudo, a quantidade de idade, você vai ter aí 20 também. Escolarização, você tem lá fundamental, médio, graduação e pós-graduação. Dos 20 questionários que foram entregues, quantos responderam que tem ensino fundamental? Quantos responderam que tem ensino médio? Quantos responderam que tem graduação? E quanto que tem pós-graduação? Então, é simplesmente você olhar nos 20 questionários, contar quantos tem de cada resposta e colocar o número aqui na ficha diagnóstica. Simples assim. Aí vai começar exatamente as perguntas, né? Tem animais em casa? Sim, não. Quantos? Essa é a primeira pergunta que tem lá na pesquisa. Então você vem aqui, ó. Tem animais? Sim e não. Quantas pessoas das 20 responderam que sim? Ah, das 20 pessoas, 17 responderam que sim, 3 responderam que não. Beleza? Então é só colocar ali. Depois o quantos, obviamente que esse quantos aqui vai valer só para as pessoas que responderam que sim. As pessoas que responderam que não tem, então não tem essa quantidade, ok? Então, o que você vai fazer com esses quantos? Então, você vai pegar o quê? Tem animais? Sim, não. Aqui está escrito média. Então, o que você vai fazer aí, pessoal?
você vai pegar toda essa quantidade de animais que foram respondidas e vão somar. Então, nesse questionário aqui, só essa pessoa tem 5 animais. Então, você vai pegar todos os 20 questionários e todas as pessoas que disseram sim, você vai somar o número. Então pode ser que no final, né, das pessoas que responderam sim, teve lá 97 animais. O que você coloca? Coloca 97 aqui na frente dessa média, porque depois dessa média é eu que vou estar fazendo, ok? Quais? Aqui ele respondeu assim, 3 gatos e 2 cães. Aqui não é importante para nós nos quais. Você simplesmente menciona gatos e cães. O cara respondeu periquito, hamster, coelho. Simplesmente você menciona. Não precisa dizer as quantidades aqui nos quais, ok? Simplesmente diz gatos, cães. Todos os animais que aparecerem mencionados nos 20 questionários, você escreve aqui. Professor, repetiu cães. Obviamente que você não vai colocar cães, não. Uma vez que você colocou cães e apareceu no outro questionário também, você não vai precisar responder de novo cães. Só coloca a primeira vez. Aqui na ficha aparece de raça. Sim, não. E isso é a pergunta 3, em caso de cães ou gatos, somente em caso de cães ou gatos, são de raça definida? Então tem sim e tem não. Então você vai perguntar, vai colocar lá quantas pessoas responderam sim e quantas pessoas responderam não. Então dos 20 questionários, quantos são de responderam sim e quantos responderam não? Eles foram comprados ou adotados? Tem lá, comprados ou adotados na pergunta 8. Então, quantas pessoas responderam que compraram e quantas pessoas responderam que adotaram? Lembrando, sempre dos 20. Quantos compraram, quanto adotaram? Na pergunta 5 diz assim, você leva frequentemente ao veterinário? Tem sim e não. Então, você vê lá de todas as pessoas que têm animais, você verifica quantos levam frequentemente ao veterinário. Sim. Quantas responderam sim? 8 pessoas. Quantos responderam não? 12 pessoas. Lembrando que sempre tem 20 questionários em cada bloco. Eu estou falando do bloco, ok? Então você vai fazer uma ficha por cada bloquinho de 20. É óbvio que se o cara respondeu que não tem animais, essas perguntas todas aqui não vão ter resposta. Você só vai considerar as fichas que obtiveram respostas, ok? Se 2 pessoas não têm animais, você vai considerar as 18 que tem, ok? A próxima pergunta, eles são vacinados? São castrados? Então, vacinados tem xizinho, castrados tem xizinho. Então, o que você vai fazer? Vacinados, quantas pessoas responderam que são vacinados? Quantas pessoas responderam que são castrados? Então, você coloca ali também. Sabe a diferença entre animais de rua e animais que estão na rua? Então, tem sim e tem não. Qual que é a diferença? Só para que você saiba. Animais de rua são animais que nasceram na rua. Animais que são da rua, que estão na rua, são animais que têm dono e que o dono, por algum motivo, deixou o portão aberto e ele saiu e escapou, mas que não são exatamente de rua. Então, é só verificar lá se a pessoa sabe a diferença. Então, tem aqui, animais que são de rua. Sim, eu sei qual é a diferença. Não, eu não sei qual é a diferença. Caso more em local com pouco espaço ou tenha animal amarrado, você leva frequentemente para passear? Xizinho. Ou simplesmente abre o portão para ele dar uma voltinha, caracterizando já os animais que estão na rua e os animais que são de rua. Eu levo para passear? Sim, eu levo para passear, tá aqui. Eu só abro o portão e deixo que o cachorro dá a voltinha. Então, eu coloco a quantidade que tem esses animais aí, ok? Então, basta verificar. A pergunta 7. Sabe os benefícios da castração para os animais? Sim? Não?
Benefícios da castração aqui está na pergunta 11. Então, simplesmente eu venho aqui e coloco o número. Quantos responderam que sim? Quantos responderam que não? Tá? Simplesmente olhar aqui e colocar as respostas aqui. Ok? Depois tem outras perguntas. Acompanhe a questão ligada à causa animal em Toledo? Sim ou não? Então, basta vir aqui na 14. Acompanhe a causa animal em Toledo? Sim? Não? Quantas pessoas responderam que sim? Quantas pessoas responderam que não? Acha importante esse trabalho ligado à causa animal? Sim? Não? Acha importante esse trabalho? Quantas responderam que sim? Quantas responderam que não? Ok? Conhece alguma entidade ligada à causa animal? Sim? Não? Então, conhece alguma entidade da causa animal de Toledo? Sim? Não? Basta responder a quantidade aqui também. Quais entidades conhece? Então, se sim, se a pessoa conhecer, ela vai citar aqui embaixo. Então, nesse caso, a pessoa citou duas, a Focato e a DOT Toledo. Então, você simplesmente escreve aqui embaixo, a Focato, a DOT Toledo. Nunca vai repetir se a pessoa respondeu, outras pessoas responderam a mesma coisa, só se aparecerem entidades diferentes, né? Como nós só temos 3 em Toledo, dificilmente vai aparecer mais que 3. Né? Já participou ou auxiliou ou apoiou alguma ação dessas entidades? Sim ou não? Então, quantas responderam que sim, você coloca a quantidade aqui. Quantas pessoas responderam que não, você coloca a quantidade aqui. Aqui é uma pergunta de analisar as respostas. Obviamente você não tem espaço para todas. A pergunta é, o que você sabe sobre guarda responsável? Definir com suas palavras. Não tem como você definir aqui as 20 respostas. O que você faz? Você dá uma olhada nas 20 respostas e você escreve aqui nessa, aquela resposta que você achou mais interessante das 20. Você escreve aqui. O que você entende por maus tratos? Mesma coisa. Dos 20 questionários, você lê as 20 perguntas e a resposta que tiver melhor te agradado, você escreve aqui. Ok? Nesse quadro aqui de fazer a análise de 1 a 5, como é que funciona? Favor responder o questionário abaixo, considerando sua percepção ou opinião. Então tem uma afirmação e a pessoa vai dizer qual é a sua opinião. Se discorda totalmente, se discorda parcialmente, se é indiferente, se concorda parcialmente ou se concorda totalmente. Primeira afirmação é: o abandono de maus tratos aos animais é um problema grave? Então essa pessoa aqui respondeu que é 4. Então, dos 20 questionários, quantos responderam o número 1? Quantos responderam o número 2? Quantos responderam o número 3? Quantos responderam o número 4? Quantos responderam o número 5? No número 2 aqui, que é o número 18, o abandono de animais é algo que pode ser resolvido pela sociedade e não necessariamente através de ações políticas. Então aqui o cara respondeu 5. Dos 20 questionários que você tem, quantas pessoas responderam 1, quantas responderam 2, quantas responderam 3, quantas responderam 4 e quantas pessoas responderam o número 5? No último aqui, muitas vezes os animais presos em casas vivem em situação pior que aqueles que vivem nas ruas. Então aqui essa pessoa respondeu que 3. O que você vai fazer? Você vai contar dos 20 questionários quantos responderam 1, quantos responderam 2, quantos responderam 3, quantos responderam 4 e quantos responderam 5. Aqui daí na última questão é dividido, né, a questão 20, são todas essas aqui de baixo, ó. Somente sabendo de todas as necessidades que o animal possui e de todas as responsabilidades por parte de quem adota, responda. Você adotaria o animal? Sim ou não? Então você tem aqui na pergunta 24, você adotaria o animal? Sim ou não? Quantas pessoas respondem que sim? Quantas pessoas respondem que não? Ok? Aí você tem lá assim, um cão ou um gato? Essa pessoa respondeu que gato, né? Então você vai dizer quantas pessoas responderam que cão, quantas pessoas responderam que gato. Ah, professor, aqui no meu questionário a pessoa diz que adota os dois. Então você contabiliza os dois, tanto para gato quanto para cachorro, né? Macho ou fêmea. Então você tem aqui macho ou fêmea. Então aqui, ó,
ele respondeu que os dois, tanto faz, macho ou fêmea. Então, você vai contar essa resposta para as duas, tanto macho quanto fêmea. De raça ou sem raça definida. Então, você vai colocar aqui quantos responderam de raça ou sem raça definida. Então, aqui essa pessoa adotaria tanto de raça quanto sem raça definida. Então, você vai contar a resposta valendo para os dois. Você vai repetir. O porte do animal. Porte pequeno, médio ou grande. Porte grande, porte médio, porte pequeno. Então, quantas pessoas? Então, nesse caso aqui, ele disse que só de porte pequeno. Então, você coloca lá só de porte pequeno. Aí, se ele respondeu para mais de um, você coloca a resposta para mais de um. Muito bem, então, última pergunta agora. Sim e não. Essa pergunta você não encontra aqui no final. Essa é uma pergunta secreta que somente o aluno que aplicou o questionário saberia como responder essa pergunta. Eu não vou explicar aqui agora o porquê desse sim ou o porquê desse não, porque ele não é importante. Mas basta você vir aqui, ó, lá no título, pesquisa sobre abandono e adoção de animais, tem o nome do aluno que aplicou o questionário, aqui é o nome da pessoa que respondeu o questionário. Todas as informações que nós analisamos até agora diz respeito à pessoa que respondeu o questionário. Essa última pergunta aqui diz respeito à pessoa que aplicou o questionário. Então, o Marcos Antônio Silva aplicou o questionário e quem respondeu foi essa Letícia. Do lado do nome do Marcos, tem sim e tem que não. Então, você vai verificar dos 20 questionários que você tem em mãos em cada bloquinho, quantos um sim do lado do nome e quantos tem o não do lado do nome. Então, você vai simplesmente contabilizar e colocar aqui sim ou não, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham para preencher esse questionário, para preencher essa ficha diagnóstica, você manda para mim aqui no WhatsApp. Lembrando, você tem uma ficha diagnóstica para cada 20 questionários. Então, você vai pegar os 20 questionários, analisar e vai colocar todas as respostas em uma ficha diagnóstica. A mesma coisa você vai fazer com os outros 2 blocos, ok? Tranquilo? Então, essa é a primeira atividade, é a primeira nota dessa matéria. Basta você pegar lá no Senai, já está separadinho para você o seu material, ok? Perguntas eu estou aguardando. Até mais!